Fala galera, tudo bem? Professor Leonardo Nascimento aqui, seu especialista em fisioterapia musculoesquelética, em osteopatia e mais do que qualquer coisa, aquele cara que simplifica a utilização da ciência na sua prática clínica, aquele cara que traz a ciência de forma simples e descomplicada para você usar no seu dia a dia e em todos os vídeos, certo? E hoje eu vou discutir um tema muito polêmico. Aquele seu paciente com dor lombar aguda, aquele seu paciente que chega para você com uma dor lombar nas primeiras semanas e ele está com uma dor aguda intensa, será que a ressonância magnética precoce, logo de cara, para esse paciente, ajuda alguma coisa ou mais atrapalha do que ajuda? Responde aí que eu vou utilizar o conhecimento científico para decodificar essa informação e mostrar para você como você vai utilizar essa informação na sua prática clínica. Só que antes de continuar, vou pedir para você, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo naquele grupo de fisioterapeutas, naquele grupo de osteopatas, naquele grupo da sua pós-graduação. E envie esse vídeo também para aquele seu paciente que acha que a ressonância magnética trata alguma coisa, que ele ainda acha, tem aqueles conceitos que a ressonância magnética vai ajudar a entender por que que ele está com dor lombar aguda. Vamos desmistificar essa informação. Para isso, eu trouxe para vocês aqui um estudo, ó, que foi publicado na revista Spine, tá? Tá aqui, ó. Esse estudo foi publicado na revista Spine, deixa eu ver o ano aqui, em 2013, tá? Ele foi publicado na revista Spine, que ele fala das consequências iatrogênicas da ressonância magnética realizada de forma cedo, né, de forma imediata, em dor lombar aguda, relacionada ao trabalho. Então, o que que esse estudo traz para a gente? Você sabia que uma ressonância magnética, logo no início da dor lombar, pode, na verdade, piorar o prognóstico do seu paciente? Esse estudo analisou os efeitos iatrogênicos dessa prática e trouxe dados preocupantes. E aí eu vou fazer para você, como eu estou fazendo nos últimos vídeos que vocês têm elogiado aí, que é destacar os três pontos os três achados principais, né, os três pontos principais desse estudo, para a gente poder fazer o que que a gente pode fazer para evitar essas intervenções desnecessárias e melhorar os resultados clínicos dos nossos pacientes. Então, olha lá, primeiro ponto importante que você tem que entender. A ressonância magnética é uma ferramenta sensacional, fantástica. Mas quando ela é utilizada de forma inadequada, ela pode levar a um diagnóstico que nem sempre é clinicamente relevante. Então, naquela ressonância magnética, logo depois da dor, ele vai encontrar abaulamento discal, protusão discal, hérnia discal, tarará, 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 e às vezes esse episódio de dor lombar aguda não tem relação direta com isso. Eu já tenho vários vídeos aqui no canal mostrando que alterações em exames complementares não estão diretamente relacionadas com dor. Então não adianta você ficar colocando o culpado da dor do seu paciente no exame, sem fazer um bom diagnóstico clínico desse paciente. Uma dica prática para vocês: evita solicitar ressonância magnética logo nos primeiros dias de dor lombar, a menos que esse paciente tenha bandeiras vermelhas. Eu já tenho vídeo aqui no canal também mostrando para vocês como é que vocês detectam bandeiras vermelhas de dor lombar. E um exemplo clássico, déficit neurológico significativo ou suspeita de alguma condição mais grave. Então, se ele não tiver suspeita de bandeira vermelha, a ressonância magnética logo nos primeiros dias não é indicada. Combinado? Segundo ponto importante, qual é o impacto psicológico e funcional dessa ressonância magnética precoce? Escuta isso com atenção. Muitos pacientes, ao lerem um laudo com termos técnicos como protusão discal, abaulamento discal, degeneração discal, compressão, parará, 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 eles acabam desenvolvendo um comportamento de medo e evitação, cinesiofobia, catastrofização. E quem trata esse tipo de paciente sabe, pacientes com cinesiofobia, catastrofização, comportamento de medo e evitação, demoram mais para se recuperar do quadro de dor lombar. Então, quando esse paciente faz o exame, começa a olhar isso aí, e o pior, quando ele vai lá no Dr. Google e começa a ver o que que é, ele só vê o pior. E aí esse efeito, conhecido como efeito nocebo, pode levar a uma cronicidade da dor com maior facilidade e mais tempo de afastamento ao trabalho também. Dica clínica importante.
Oriente seus pacientes sobre a alta prevalência de alterações na coluna, mesmo em pessoas sem dor, evitando cinesiofobia, catastrofização e comportamento de medo e evitação. Beleza? Então fala para o paciente assim: esses achados são normais da idade, como rugas na pele. Isso é um envelhecimento da sua coluna. O que eu preciso ver no meu exame clínico é se essas alterações que você tem no seu exame têm uma correlação direta com o seu quadro clínico. Então, se a sua dor está relacionada com esse exame, nós vamos nos preocupar com o exame. Se a sua dor não estiver relacionada com o exame, eu não vou nem olhar para esse exame como parâmetro para decidir a intervenção que eu vou fazer, e isso é muito importante. Terceiro ponto, diretrizes baseadas em evidências para ressonância magnética na dor lombar. Que as evidências recomendam quando a gente fala de dor lombar? As diretrizes, os guidelines internacionais recomendam que exames de imagem só devem ser indicados em casos extremamente específicos, como, por exemplo, suspeita de fratura, infecção ou tumor. Suspeita de fratura, se o paciente vai ter um histórico de queda ou de trauma que precede a dor. Infecção, seu paciente pode estar com febre acima de 37, 38 graus. E esse paciente pode ter uma suspeita de tumor, com histórico de câncer ou, por exemplo, alguma outra alteração de perda de peso inexplicável, por exemplo, dor noturna. Então, se ele não tiver essas suspeitas, dessas bandeiras vermelhas importantes, a ressonância magnética não é a primeira recomendação. O estudo reforça ainda que adiar a ressonância magnética e focar em estratégias conservadoras, como fisioterapia, exercícios, o manejo ativo desse paciente, educação em dor, tem melhores resultados em longo prazo. Então, o estudo está te falando isso, que a melhor estratégia é o tratamento conservador por pelo menos 6 a 8 semanas. E se isso não der resultado, a gente faz o próximo passo. Só que se você tiver um resultado interessante com 6 a 8 semanas de tratamento conservador, é esse o caminho para resolver o problema. Dica prática: priorize uma abordagem centrada no seu paciente, explicando o diagnóstico favorável, nada de grave está acontecendo, e incentiva um retorno gradual às atividades diárias. Isso vai ajudar muito esse paciente. Então, como eu sempre falo para vocês, leiam esse estudo, a forma que ele foi conduzido. Eu achei que o N foi relativamente pequeno para afirmar tudo isso. Então, é uma crítica metodológica que a gente pode fazer, mas eu acho que vale a pena você ler esse estudo devagar e pegar uns outros pontos de conclusão para você poder utilizar como referência na sua prática clínica. Resumidamente para vocês, 3 pontos importantes. Primeiro ponto: a ressonância magnética precoce pode levar às intervenções desnecessárias e não melhora os resultados clínicos. Então, ele vai ter uma piora do quadro por causa desses achados da ressonância. Segundo ponto: ela pode gerar medo e catastrofização, cinesiofobia, e isso vai prejudicar a evolução natural desse paciente. Então, o comportamento de medo e evitação prejudica uma melhora desse paciente. Terceiro ponto importante: devemos seguir as diretrizes baseadas em evidências para garantir um manejo seguro e eficaz do seu paciente com dor lombar aguda. Certo? Gostou desse conteúdo? Deixa seu like, se inscreve no canal para mais vídeos baseados em ciência. Eu vou levar a ciência para a sua prática clínica. E agora, me conta aqui nos comentários. Você já viu casos em que a ressonância magnética precoce, lá no seu consultório, lá na sua clínica, impactou, né, implicou negativamente nos resultados do tratamento do seu paciente? Coloca aqui nos comentários para mim. Vamos trocar essa ideia.